Boa noite, meus queridos amigos do Centro Espírita Francisca de Souza. É com muito prazer que eu entro aqui na vossa página, para proferir essa palestra, agradecendo de antemão o convite, agradecendo a Daiane pelo suporte, pela ajuda, e por todos os confrades e tarefeiros do Centro Espírita Francisca de Souza. Muito obrigado pela confiança, pelo convite, e eu espero retribuir da melhor maneira possível e fazer jus, à confiança que vocês estão depositando em mim. Gostaria de receber um retorno, feedback, se a imagem e o som estão chegando a contento, porque a hora está se aproximando. Falta exatamente 1 minuto para que a gente dê início à nossa palestra como foi combinado. Boa noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos nessa era de pandemia. É muito importante estarmos conectados, pelo menos na tecnologia, Isso é muito importante, meus amados. Espero que essa onda passe logo, que a gente possa nos reencontrar novamente para podermos nos abraçar e nos beijar carinhosamente, O mundo espera por isso, com muita ansiedade. Todas as orações para Deus, com certeza, têm esse pedido, que essa fase passe o mais depressa possível. Muito obrigado, Fábio. Fábio Henrique falou que o som está perfeito. Então vamos dar início, Como foi combinado, às 20 horas. Vamos fazer uma pequena prece para que a gente dê início então à nossa palestra da noite. Cerrando levemente os nossos olhos, para que as formas exteriores não venham nos desconcentrar e, numa forma introspectiva, possamos nos encontrar com o sagrado que está exatamente dentro de nós. É lá, é dentro do nosso mais íntimo ser que reside o reino de Deus, como o próprio Jesus asseverou. Então vamos entrar neste reino que está dentro de cada um de nós e nos colocar na presença do Criador, desse Pai amoroso, desse Pai poderoso e bom, para rogar sua divina proteção. Faremos este encontro, realizaremos esta palestra em homenagem a Jesus, em nome dele, na certeza da sua divina presença, pois ele mesmo prometeu que estaria presente onde 2 ou mais se reunissem em seu nome. Mestre amado, permita que a espiritualidade superior possa concorrer ao nosso favor, possa nos intuir, possa nos envolver e nos sustentar na caminhada. E é com essa certeza, com o amparo da espiritualidade, as bênçãos de Deus e a presença amiga do Cristo Jesus, que pedimos licença para iniciarmos a palestra da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade superior. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele conta-nos uma pequena história para exemplificar a reencarnação. Conta Allan Kardec no livro Obras Póstumas uma história que ele colocou o nome de Estrada da Vida. Narra mais ou menos assim: um homem precisa atravessar uma floresta muito densa e muito perigosa.
Ele nunca atravessou floresta alguma. É a primeira floresta que ele precisa encarar. É a primeira floresta que ele precisa atravessar. E a floresta é muito perigosa, mas ele precisa ir. Ele não pode se acomodar. É a lei do progresso. E ele então adentra naquela primeira floresta e passa por diversos perigos e se machuca bastante e sai no outro lado da floresta muito machucado, muito carcomido e muito doente. A floresta então termina onde uma linda estrada iluminada se descortina à sua frente. Ele pode se recuperar dos ferimentos da primeira floresta, mas logo mais à frente há uma outra floresta. Essas florestas são sucessivas e elas são interrompidas de tempos em tempos por uma estrada iluminada e aberta. Ele vislumbra a segunda floresta. No intervalo de uma floresta a outra, ele pode se recuperar dos ferimentos, mas ele precisa seguir em frente. E ele precisa encarar a segunda floresta. Encara a segunda floresta e se machuca deveras, e se machuca muito. Muito machucado, enfrentando muitos perigos, mas agora nem tão machucado, porque ele adquiriu um pouco de experiência da floresta anterior. E com a experiência adquirida ele não se machuca tanto, mas ainda se machuca. Passa a segunda floresta. Mais uma vez, no intervalo de uma floresta a outra, ele pode se recuperar e descansar um pouco, mas precisa seguir em frente, encara a terceira floresta. Com as experiências adquiridas nas duas primeiras florestas, ele vai atravessando com um pouco mais de facilidade, mas ainda é muito difícil. Em uma daquelas florestas, ele encontra um lenhador que lhe ensina um caminho mais fácil, pelo qual ele não se machucará tanto. Ele então segue a orientação e os conselhos daquele lenhador. E por aquele caminho que ele ensinou, ele não se machuca tanto. E atravessa a terceira, a quarta floresta, e vai atravessando todas as florestas com muita dificuldade. Mas cada vez que ele atravessa uma floresta, ele adquire experiência e vai passando com um pouco mais de facilidade na próxima. E a sua jornada segue. E a última floresta que ele atravessa o coloca acima de um monte. E lá do monte ele olha para trás e ele vislumbra todas as florestas pelas quais ele passou. Mas ele não tem mágoas, não tem pesar. Ele se sente mais ou menos como um soldado que voltou da guerra, machucado, mas em paz, porque felizmente conseguiu sair vivo. Ele não tem ressentimento algum. Ele olha para aquelas florestas e pensa, olhando daqui parece tão fácil, mas como foi difícil atravessar todas elas. E começa a pensar nisso, quando de repente um velho de barbas compridas toca-lhe no ombro. Ele olha e aquele homem de sabedoria lhe diz, filho, parabéns, parabéns por ter chegado aqui. Mas eu gostaria que você voltasse para auxiliar seus irmãos de caminhada. A exemplo daquele lenhador que te ensinou um caminho mais fácil, pelo qual você não se machucasse tanto. Agora eu quero que você volte para fazer a mesma coisa, para ensinar seus irmãos de caminhada a não sofrerem tanto, a atravessarem com mais dificuldade as florestas. Você tem experiência, volte, filho, para ajudar seus irmãos retardatários. Com muito gosto, pai, eu volto. Mas me diga uma coisa, eu tenho duas perguntas para lhe fazer. Pois não, filho, faça. Primeira, por que o Senhor não criou todo o caminho sem florestas? Para que a gente não sofresse tanto na caminhada. E o mestre lhe diz, filho, se eu tivesse criado os caminhos sem florestas, que méritos você teria agora por ter chegado aqui? E observe, filho, observe todas as florestas pelas quais você passou e toda a humanidade vem passando.
todas as vezes que se passa em cada floresta, os esforços que se fazem, né? Os desmatamentos, os trabalhos que cada floresta exigiu, colaborou para o progresso de cada uma das florestas. Vejam como elas se melhoraram do meio para cá. É verdade, Pai. Segunda pergunta, Pai, em uma dessas florestas me falaram que existia um abismo profundo. Embaixo, um caldeirão fervente. E nesse abismo poucos poderiam transpor. De 1000 que tentassem passar ou transpor aquele abismo, somente um conseguia passar. A maior parte cairiam naquele abismo eterno. Mas eu passei, Pai, por todas as florestas e não encontrei abismo algum. Filho, você não encontrou abismo algum, porque esse abismo não existe. Esse abismo é uma ilusão, uma alegoria da cabeça daquelas pessoas que sofreram mais naquelas florestas e que reclamam e que acham que o sofrimento nunca mais terão fim. Né? É uma força de expressão dessas pessoas que imaginam que o sofrimento é eterno. Porque se eu tivesse criado tal abismo para os meus filhos, filho, seria uma armadilha que eu criaria para os meus próprios filhos. Não, eu não faria isso. E você não viu tal abismo porque simplesmente ele não existe. Parabéns, filho. Parabéns por ter chegado até aqui. Mas quero que voltes, porque o descanso eterno aqui em cima também seria muito tedioso para você. Eu quero que você volte, porque a lei do progresso te pede. Com muito gosto, Pai. E ele volta. E ele volta para ajudar seus irmãos de caminhada. A exemplo daquele lenhador que lhe ensinou um caminho mais fácil, onde ele não se machucasse tanto. Ele volta. E é assim, meus amados, que Allan Kardec faz uma ilustração linda sobre as reencarnações, sobre a estrada da vida, sobre as múltiplas experiências materiais que nós vivemos. Cada floresta representa uma existência na Terra. Cada floresta que a gente vive é uma existência. E passaremos por quantas florestas forem necessárias para atingirmos o cume, para chegarmos no fim do monte e nos encontrarmos com Deus. A exemplo de Jesus, um espírito puro por excelência, que conhece Deus face a face e faz cumprir sua vontade, seus pensamentos, transmite para a humanidade e cumpre fielmente os preceitos e as ordens divinas. É assim que acontece em todo o universo. Mas eu queria falar da primeira floresta, porque um dia o homem foi criado. O homem foi criado e precisou ter a sua primeira experiência na carne. O homem foi criado por Deus e precisou encarar a primeira floresta. Quando se deu isso? Quando se deu isso? O homem, ele estagiou, o princípio inteligente estagiou em outros reinos, até chegar no reino hominal. No reino hominal, então, o espírito, agora com E maiúsculo, né, ele atingiu toda a sua caminhada e o topo do seu progresso. E agora ele precisa continuar evoluindo como ser humano. Então o homem é o ápice da criação divina. Tanto é verdade que na própria Gênese bíblica, o homem e a mulher foram criados por último. Né? Primeiro o Espírito de Deus pairava sobre as águas, os primeiros animais silvestres que foram saindo das águas, os animais voadores. Então, por último, Deus criou o homem. Por quê? Porque esse princípio inteligente foi estagiando em outros reinos inferiores até adentrar no reino hominal. Né? Nesse reino hominal agora, ele com consciência, ele com o selo de Deus na testa, chamado de consciência, ele agora passa a ser responsável por todos os seus atos. E a Gênese bíblica descreve isso de forma poética, mas muito sincera, muito correto. Né? Os erros que há na Gênese bíblica
é mais de forma do que de fundo, porque no fundo é a mesma evolução que a ciência nos mostra, é a mesma. Então, nos reinos inferiores da natureza, o princípio inteligente não tinha consciência. Por exemplo, um animal não tem consciência se morre ou se não morre, não precisa trabalhar para viver. Então, quando Deus cria o homem, fala, agora você vai, quando o homem erra, digamos assim, né? Ou então é tentado pelo intelecto, pela serpente, né? Ele agora tem consciência, ele tem intelecto, ele tem consciência de que ele vai morrer. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como o próprio Deus diz na poesia bíblica, ele agora, se ele comer daquela fruta, daquele fruto, ele vai morrer. Como ele vai morrer? Os animais não morrem? Claro que morrem, mas não tem consciência disso. Mas quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele é dotado de intelecto, de razão, ele passa a entender que ele vai morrer. Ele precisa ganhar o sustento com o suor do seu rosto, como está escrito. A mulher começa a sentir as dores do parto. Muita gente fala que isso é castigo divino, mas não. Isso é o processo natural da evolução. Deus não castiga ninguém. Então, a gênese bíblica precisa ser vista com os olhos da alma, com os olhos do espírito, para você entender a grandeza de Deus. Mas o homem teve a sua primeira experiência como homem. Mas ele não saiu do reino nominal, do reino animal da terra e já adentrou no reino nominal aqui na terra. Não. A transição do reino animal para o reino nominal se dá em outros mundos. Mas isso é um tema de uma outra palestra que com certeza eu voltarei a falar sobre isso. Mas o importante é que ele teve a sua primeira encarnação aqui como homem, para evoluir. Para evoluir. Então, aquilo que a Gênese bíblica chama de Adão como o primeiro homem, Eva como a primeira mulher, foram a primeira raça humana. Está longe de ser o primeiro homem. Mas a raça adâmica que povoou toda a terra em todos os recantos da terra. Tanto é verdade que a própria Bíblia nos relata que só existia Adão e Eva. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Só que Caim, por inveja, mata Abel. Só fica então Adão, Eva e Caim. Adão então expulsa Caim de sua casa, do paraíso. Então Caim é expulso e sai vagando, vagabundando, como diz a própria Bíblia, que ele vai se tornar-se um vagabundo, um errante. E ele sai da presença do pai. Ele é expulso da sua casa e ele encontra-se com uma mulher. Que mulher? E se casa. Que mulher se só existia ele e os pais? Mas ele se encontra com uma mulher e constrói uma cidade. Tem o primeiro filho que ele dá o nome de Enoque. E essa primeira cidade que ele constrói, que ele edifica esta cidade, ele dá o nome do primeiro filho, Enoque. Amados, não se constrói uma cidade para um casal apenas. Se constrói uma cidade quando há uma população para habitar nesta cidade. E esta mulher que Caim encontrou? Está lá em Gênesis 4, versículo 17 em diante. Significa que não existiam só Adão e Eva enquanto indivíduos, mas Adão e Eva enquanto comunidade. Caim e Abel representam as características e as personalidades da própria humanidade. E aí o homem teve a sua primeira experiência como homem. E aí ele vai evoluindo, ele vai cada vez mais se melhorando enquanto criatura humana, aprendendo com os próprios erros. As raças humanas, que sempre foram muitas, a etíope, a calcária, a malária, as mongólias, os mongólias, elas vão se sucedendo, as raças vão aparecendo, vão desaparecendo, como diz a questão 688 do Livro dos Espíritos, uma raça vai substituindo a outra e assim a humanidade vai avançando. Mas que raça que substitui a outra? Os mesmos espíritos evoluídos, os mesmos espíritos mais evoluídos, representando raças novas, que vão chegando, vão tomando posse de novos corpos, mas os mesmos espíritos com todas as suas experiências. Né? Então o homem,
O princípio inteligente, homem não, o princípio inteligente ele estagiou nos reinos, ele veio evoluindo, né? Desde quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas e derramava o seu plasma divino sobre a terra, né? Colocando vida ali, princípio vital que iria se desenvolver e surgir no seu momento certo, ele foi evoluindo sem ter consciência de si mesmo, até chegar no homem e ter consciência de si mesmo e saber que precisa trabalhar para viver e ter consciência de que vai morrer. As mulheres sentirem dores de parto, coisas que não se sentia ou não se tinha consciência nos reinos inferiores, né? Você fala, então era melhor viver no reino animal, onde não se tinha consciência de sofrimento, não precisaria trabalhar? Não, porque a lei do progresso é inexorável. A gente precisa, o universo é dinâmico e a gente precisa seguir em frente. Nós precisamos. A gente não precisa entrar nessa ilusão de que agora que eu estou consciente de tudo, agora que eu sei de tudo, eu tenho mais responsabilidades, é pior. Não, é melhor. Conta-se que um louco alienado adentrou no hospício, né? Foi internado no hospício, achando que era o anjo Gabriel. E ele dizia para todo mundo que ele era o anjo Gabriel. O anjo Gabriel. E passou dias e meses e anos ali internado e foi melhorando paulatinamente. E um dia ele melhorou. Ele melhorou daquela alienação e ele foi chamado no gabinete do diretor e teve alta. Falou, você está melhor, você teve um progresso muito grande nesse tempo todo que você ficou aqui e por isso que agora você está tendo alta, você vai para casa. Ele olhou para o diretor e disse, progresso, doutor? Que progresso? Se eu cheguei aqui achando que eu era o anjo Gabriel e agora eu sou um mísero mortal, que progresso foi esse? Né? Mas teve progresso sim, ele estava alienado, estava vivendo de ilusões e agora ele tinha posse das suas faculdades, estava cônscio de toda a sua vida. E é assim quando o homem adentra no reino nominal e ele precisa passar pela primeira floresta. Ele precisa passar. E ele passa com muita dificuldade. Recentemente saído do reino animal, ele agora com consciência, ele precisa avançar. Ele agora sabe o que é sofrer. Ele agora tem conhecimento do que é certo e do que é errado. Porque as leis de Deus estão escritas na consciência. Não é? Então só o homem tem consciência. Só o homem é dotado de razão. Só o homem sabe interpretar e praticar as leis de Deus. Os animais não, mas o homem sabe. O mais simples, o mais ignorante, ele sabe o que é certo e o que é errado. Moral é a regra da boa conduta. O homem se conduz bem quando todos os seus atos é para o bem e para o bem comum. Porque aí ele vai estar praticando a lei de Deus. Né? O que é certo, o que é errado. O que é errado é quando você se afasta das leis de Deus. O que é certo é quando você se aproxima. A teologia chama de pecado o afastamento das leis de Deus. Não importa. Mas quando você se afasta das leis de Deus, você erra. Quando você se aproxima das leis de Deus, você acerta mais. E todos nós sabemos, por mais simples que sejamos, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Está na razão. O homem é um animal racional, ele raciocina, ele sabe o que é certo e o que é errado. É claro que ele vai errar mais, porque ele é mais ignorante. Deus leva em conta os tempos de ignorância, e ele vai aprendendo com os próprios erros. O livre-arbítrio dele vai aumentando cada vez que ele evolui. É mais ou menos assim numa vida terrena. A criança não tem livre-arbítrio nenhum. Quando é bebê, são os pais que fazem tudo por ela, é totalmente dependente. À medida que a criança vai crescendo, ela já vai ter um pequeno livre-arbítrio de saber o que quer, de fazer determinadas coisas que deseja ou não deseja, mas ainda é limitado, ainda vive sob o jugo do pai e da mãe, não é isso? Então, na medida que ela cresce e se torna adulta, é que sua liberdade vai ficando um pouco maior. Ela vai tendo liberdade, porque atingiu a maioridade enquanto ser humano. Assim é a vida espiritual.
Quanto mais nós vamos evoluindo, quanto mais nós vamos crescendo, mais o nosso livre-arbítrio vai se melhorando. Mas enquanto crianças espirituais que somos ainda, recentemente saídos de um planeta primitivo, agora vivendo num mundo de provas e expiações que já está se acabando, esse processo, esse ciclo de provas e de expiações já está terminando. Né? Se vislumbra aí à nossa frente um mundo de regeneração, onde o planeta será certamente muito melhor. Será como um paraíso na Terra, como um dia já vivemos em Capela e perdemos o direito de permanecer lá, muitos de nós. Não podemos apontar quem, mas muitos de nós viemos de Capela para evoluirmos num planeta compatível com o nosso nível evolutivo daquela época. E agora a Terra passa pelo mesmo processo que Capela passou. Vai se findando um ciclo e vai adentrando um ciclo de provas de regeneração, aliás, e só os espíritos capacitados para viverem nesse mundo ficarão na Terra. Aqueles que já desenvolveram virtudes dentro de si, esses são capazes e merecedores de permanecer na Terra. Jesus disse isso nas Bem-aventuranças, quando asseverou que os mansos herdarão a Terra. Ora, é fácil. Os mansos herdarão a Terra, portanto, permanecerão aqui. Continuarão reencarnando na própria Terra. Aqueles que não fizerem jus vão ter que reencarnar num planeta compatível, de provas e expiações ainda. Não vai passar para o mundo de regeneração. Então é assim que se dá a evolução da humanidade. Nós vamos evoluindo, os mundos vão evoluindo também. Lembra das florestas que se modificam? As florestas que vão melhorando cada vez que a humanidade atravessa por uma delas? É o mundo. É o mundo que também vai evoluindo. Com a nossa colaboração, com o nosso serviço, que somos co-criadores junto com Deus. O homem é o ápice da criação divina e agora nós trabalhamos e criamos junto com Deus. Os espíritos luminares, os ministros do universo, como Jesus, que é um dos ministros de Deus, espírito puro por excelência, obedecem às ordens divinas e criam mundos. E coordenam mundos, e dirigem mundos, e governam mundos, como Jesus é o nosso governador espiritual. E um dia seremos igual a ele mesmo garantiu. Não te admires do que eu faço, podeis fazer o que eu faço e muito mais, se quiserdes. É a lei do progresso. Eu digo sempre que se você quiser virar anjo, você vai virar. Mas se você não quiser virar anjo, você vai virar do mesmo jeito. Porque você vai se cansar de uma vida contemplativa. Você vai se cansar de um dia não querer fazer nada. E o universo vai te impulsionar para frente e para o alto. E você vai ter que se inserir nesta lei de progresso, nessa lei evolutiva, que é uma lei natural do universo, né? Então já tivemos muitas raças. Muitas raças já passaram pela Terra. Como eu já citei algumas, as raças calcárias, as mongólias, as etíopes, as malárias, passaram várias. Umas vão se sucedendo às outras. Na questão 688 do Livro dos Espíritos, as raças se sucedem. Chegam raças novas, que são os mesmos espíritos do passado, que reencarnam com mais sabedoria, substituindo as raças atuais. E é assim que a humanidade caminha. E é assim que a humanidade avança. E nada mais justo. E se nós olharmos a Terra, a gente não precisa ler muitos livros. Basta que a gente entenda que a Terra, a própria Terra, já foi um planeta primitivo. Ela já foi um planeta primitivo e ela já adentrou no reino, no planeta de provas e de expiações há muito tempo atrás. E foram os mesmos espíritos, ou muitos, que mereceram adentrar nesse novo mundo. Aqueles que não conseguiram entrar no mundo de provas e expiações migraram para mundos primitivos até adquirir o devido merecimento de adentrarem no mundo de provas e de expiações. Nós adentramos no mundo de provas e de expiações. Estamos vivendo este mundo até agora. Daqui a pouco isso vai mudar. Mas vamos imaginar
o planeta Terra quando iniciou esse processo de mundo de provas e de expiações. Vamos imaginar. Era um mundo muito mais difícil no começo. Era um ciclo de vida muito mais difícil. Não tinha internet, não tinha fibra ótica, não tinha telefonia celular, não tinha nada desses confortos que nós usufruímos hoje. Não vamos muito longe. Vamos pensar em 500 anos atrás, 300 anos, não tinha nada disso. E hoje nós temos todo esse conforto ao nosso favor. Pergunto, se Deus é justo, e se Deus não faz acepção de pessoas, por que hoje nós vivemos um mundo tão confortável, em detrimento dos nossos antepassados? Por que Deus permitiu que os nossos antepassados vivessem daquela forma difícil de se viver? E hoje nos agraciou com uma vida muito mais confortável que vivemos hoje. Se Deus é justo e não faz acepção de pessoas, por que isso aconteceu? Porque, meus amados, aqueles do passado não eram outros senão nós mesmos. Então Deus é justo mesmo e não faz mesmo acepção de pessoas. Nós estamos aqui porque nós somos o resultado de nós mesmos. Nós fizemos por merecer estarmos aqui. Né? E precisamos fazer por merecer chegarmos num mundo melhor. Né? Sermos dignos de herdarmos a própria terra, como Jesus nos asseverou. Então a gente precisa cada vez mais pensar na nossa evolução com muito carinho, procurar crescer de encontro a Deus, porque esse é o objetivo da vida. Fomos criados simples e ignorantes nas nossas primeiras encarnações enquanto seres humanos, simples de moral e ignorantes de conhecimento. Era assim. A gente olha para a própria humanidade e os nossos antepassados de 100, 200 anos atrás eram muito diferentes de nós mesmos. E o progresso se dá até mesmo no aspecto físico. Vejam, eu mesmo, 50 e poucos anos atrás, quando nasci, era com os olhinhos fechados. Minha mãe falava. Demorava 15 dias para abrir os olhos. Quando os parentes se encontravam com os meus pais, perguntavam, e aí, ele já abriu os olhinhos? Era assim. Hoje, as crianças já nascem de olhinhos abertos. O progresso se dá também no aspecto físico, que dirá moral. As crianças nasciam, isso não faz muito tempo, as mães precisavam enrolá-las em um cueiro, em panos grossos, até ela se fortalecer os pezinhos e os bracinhos, eram muito moles, molengas. Elas precisavam ser enroladas em cueiros. Os mais antigos, como eu, sabem do que eu estou falando. Hoje não precisa mais nada disso. As crianças já nascem durinhas, firmes, olhinhos abertos. É a lei do progresso. É a evolução que está se dando. O planeta Terra mesmo, o mapa mundi já mudou de forma. Antigamente os continentes eram juntos, mas os terremotos, os abalos sísmicos, as entranhas da Terra que se agitavam, foram contribuindo para esse panorama e essa geografia que nós vemos hoje. Era diferente. Era um mundo primitivo, somente de matos, somente de matas selvagens, muito difícil de passarmos por elas. Hoje não. Hoje vivemos num mundo confortável, porque as florestas foram se melhorando. Graças aos nossos esforços, as raças foram se substituindo, mas os mesmos espíritos foram promovendo todo esse progresso. Os mesmos espíritos. Meus amados, eu vou compartilhar com vocês uma poesia que existe no livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro escrito por Chico Xavier. O primeiro livro, que deu muita polêmica, mas depois foi consagrado e reverenciado e provado que aqueles espíritos que escreveram aquele livro foram os espíritos dos próprios poetas.
Porque cada um tem o seu estilo, ou tinha o seu estilo. E o livro não fugiu à regra. Todas as poesias de todos os poetas mortos, entre aspas, porque estavam mais vivos do que nunca, tinham as mesmas características e o mesmo estilo de quando eles eram encarnados. Então Chico escreveu no livro Parnaso de Além Túmulo uma linda poesia que eu vou ler porque ela é muito grande, não deu para decorar ainda. E eu peço licença para ler para vocês, para compartilhar, que vocês vão adorar. É uma poesia linda de Castro Alves, poeta baiano, cujo título é Marchemos, onde ele fala desse processo evolutivo, da lei de reencarnação, né, e da lei de evolução. Marchemos. Castro Alves diz mais ou menos assim: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade os mistérios da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio a mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de relva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que eterna aspirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escolpo dos escultores transformando as pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, os algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha do mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Céline em sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, da extrema caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas cenas do evoluir, nas sendas do progredir, terá a aventura que anseia. Uma excelsa luz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Lindo, não? Nessa poesia de Castro Alves, pelas mãos dadivosas do Chico, ele relata a lei da evolução. A cicuta, o malho, a luta que transforma neros rutes em arautos de eleição. Aqueles que eram ignorantes, anjos puríssimos se transformam. É a lei do progresso inexorável. E nós precisamos aderir a essa lei e nos procurar sempre nos melhorar moralmente, porque no final é isso que conta. O progresso intelectual é muito importante e caminha um pouco à frente. Por isso que a gente precisa se voltar também para o nosso progresso moral, que às vezes deixa muito a desejar.
deixa muito a desejar. Por isso que no livro dos Espíritos, no capítulo 6, aliás, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado O Consolador, o Espírito de verdade que é Jesus fala: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ora, por que nessa ordem? Porque amai-vos é o primeiro, instruí-vos é o segundo. Porque a instrução já está galopante na frente. E o amor está deixando um pouco a desejar. E a evolução intelectual vai continuar. Quer queiremos ou não. É como uma bola de neve, ninguém segura mais. Agora precisamos nos voltar mais para o amor. Divaldo fala que cabe ao espírita amar. Porque somos detentores da terceira revelação. Somos considerados os trabalhadores da última hora. Aqueles que conhecem a terceira revelação de Deus, a doutrina espírita. Então a gente tem muito que agradecer estarmos aqui. A gente precisa agradecer muito a Deus pela oportunidade da vida e termos nos deparado e nos encontrarmos com essa doutrina maravilhosa, que não tem contradição, que só tem lógica e bom senso, e que nos impulsiona para a frente e para o alto. Meus amados, sejamos mansos. E nessa palavra das bem-aventuranças implica umas outras séries de virtudes que precisamos desenvolver. A gente precisa desenvolver as virtudes necessárias para continuarmos reencarnando na Terra, que será em breve um planeta muito melhor de se viver. Algumas religiões chamam de o paraíso na Terra. A Terra vai ser considerada... A exemplo do que vivemos hoje, vai ser em comparação com o que vivemos hoje, vai ser um paraíso mesmo. Ainda vai ter mal no mundo de regeneração? Ainda vai ter um pouco de maldade? Vai, mas o bem suplantará o mal. Agora, no mundo de provas e expiações, infelizmente o mal ainda suplanta o bem. Mas esse processo vai se inverter. É o bem que vai prevalecer no mundo de regeneração. Até chegarmos no mundo feliz, naquela Jerusalém celeste que o Apocalipse fala. Aí já é um outro progresso que vai haver na Terra. Já vai ser um mundo feliz até adentrarmos nos mundos celestes ou divinos. Há uma longa caminhada pela frente. Por isso que Castro Alves nos orienta: marchai, caminhai, olhai para a frente. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do amor viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz voltar. Meus amados, Deus deixou a eletricidade nas nuvens, deixou o óleo no fundo da terra. Deus deixou as matas sem estradas, os campos sem casas, os rios sem pontes, os sentimentos para serem descritos, as pinturas fora dos quadros, para que o homem pudesse compartilhar com ele da grandeza da criação. Para que o homem pudesse trabalhar junto com Deus. Para que o homem fosse co-criador junto com ele. Por isso que, entre aspas, no sétimo dia Deus descansou. Não, Deus não descansa. Deus trabalha incessantemente. E eu também, disse Jesus. Mas ele criou o homem, que é co-criador junto com ele, no universo todo. E agora, a criação não é só divina. O homem é co-criador junto com Deus. Por isso essa palavra descanso é nesse sentido. É nesse sentido. Mas Deus trabalha incessantemente. Então estamos aqui construindo a nossa casa. E que casa nós vamos construir para nós mesmos? Mais ou menos como aquele homem que trabalhava em uma grande construtora, trabalhou muitos anos, se dedicou totalmente àquela empresa, mas não tinha uma casa própria para morar. E o patrão observava aquilo. E ele se aproximou do patrão certo dia e pediu aposentadoria. Ele queria se aposentar. Já estava cansado. E o patrão disse: eu quero que você construa a última casa. A última. Mas eu quero que você construa a casa. Vou te deixar todos os recursos, vou te deixar todo o dinheiro, vou viajar,
E você construa, fique à vontade para construir a melhor casa da sua vida. Quando eu voltar, você se aposenta. Eu te dou a aposentadoria. E deixou todos os recursos com ele e viajou. Aquele homem, então, tentado pela cupidez, ele pensa: meu Deus, eu trabalhei a vida toda, não construí uma casa própria para mim. Agora eu vou construir uma casa, a melhor casa para ele, a melhor casa que ele pede para eu construir agora, a última. Ah, não, vou superfaturar o material. Vou ficar com algum dinheiro para mim. Então, no lugar onde ele tinha que colocar os mármores mais bonitos, ele colocou pedras simples. Nos lugares onde ele tinha que colocar as madeiras de lei, ele colocou qualquer tipo de madeira. E assim ele foi fazendo a casa da pior maneira possível para ficar com algum dinheiro daquele que o patrão havia deixado. E no final das contas ele construiu uma casa paupérrima, parecendo mais um casebre do que uma casa. E o patrão voltou. O patrão voltou, então ele foi entregar a chave da casa para o patrão e aí pedir realmente a aposentadoria. E quando foi entregar a chave para o patrão, falou: está aqui a casa que eu construí, a última, e agora eu quero me aposentar. O patrão olha para a casa e fala: esta é a melhor casa que eu pedi para você construir? A melhor casa da sua vida? Que pena. Que pena que você acha que esta é a melhor casa, porque esta casa é sua. E eu pedi para você construir, para te dar de presente pelos bons serviços prestados. Pena que para você essa aí é a melhor casa, mas é a sua. E devolveu a chave para ele. E ele foi viver naquela casa depois da aposentadoria. Naquela casa que mais parecia um barraco. Porque ele não pensava que estava construindo para ele próprio. Achava que estava construindo para o patrão. Meus amados, nós estamos vivendo aqui na terra, construindo a nossa casa. Não é a casa de ninguém, é a nossa própria casa. É nesta casa que nós vamos habitar, lá na frente. Mas como é que nós estamos construindo esta casa? Que tipo de material nós estamos usando? Material aqui no sentido de sentimentos. Que tipo de material que eu estou usando para construir a minha história, para construir a minha casa? Porque ela será a minha morada. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos o resultado de tudo que já fomos. Nós somos o resultado de tudo que nós somos e já fomos. Por isso a gente precisa se melhorar. Porque não é a ninguém que nós estamos melhorando, é a nós mesmos. Se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Porque todas as virtudes que nós desenvolvemos é material que nós estamos usando na construção da nossa casa futura. É assim que caminha a humanidade. É assim. Aqueles recalcitrantes, aqueles mais preguiçosos, infelizmente vão sofrer mais. É como um aluno na escola. Aquele que se esforça mais, aquele que se dedica mais ao saber, ao conhecimento, ele é muito mais feliz no futuro. Então essa é a mensagem da noite. Que a gente possa hoje colocar a cabeça no travesseiro refletindo que somos artífices, engenheiros da nossa própria vida, construtores da nossa própria felicidade. Meus amados, que os ventos da prosperidade sempre assoprem em tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade sempre brilhe em seu rosto e ilumine seus passos, te dando luz e alegria de viver na tua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos caiam sobre sua cabeça e até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suave, na palma
de sua mão. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus nos abençoe abundantemente. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos vibrar para um mundo melhor? Vamos pedir a Deus que esta fase que estamos vivendo difícil passe logo, mas que nos deixe toda a experiência e nos deixe com um coração melhor? Vamos tirar proveito de tudo isso para sermos um pouco melhores enquanto criaturas humanas? Vamos mostrar para Deus, nosso Pai, que toda a situação adversa que estamos vivendo vai nos ajudar? Vamos? Então vamos agradecer a Deus por tudo, por tudo. Porque o mal que ainda existe no mundo, com certeza não é obra de Deus. Porque Deus é amor. Mas o mal que ainda impera no mundo, as consequências do mal, o que nós estamos vivendo é consequência do mal do próprio homem. Mas Deus está no comando de tudo. E nós somos responsáveis por tudo que está nos acontecendo. Mas Deus está no leme. Jesus está no barco. E a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa receber as bênçãos de Deus e tomar posse de todas as bonanças oriundas das bênçãos divinas. E agradecermos ainda pela vida, pelas oportunidades que Deus tem nos dado. Agradecer por Jesus, por ter nos mostrado o caminho e nos mostrar o caminho sempre, o caminho único para chegarmos a Deus e sermos verdadeiramente felizes. Agradecer a espiritualidade, a essas grandes falanges do amor, a falange de Maria, de Bezerra de Menezes e tantas falanges que trabalham incansavelmente para a nossa sustentação. Ah, Senhor, há tanto sentimento de gratidão dentro de nós, que não podemos descrever por palavras, mas Tu, que estás em secreto, Tu sabes do quão grato nós somos pela vida, pelo ar que respiramos e pelas oportunidades que Tens nos dado. Queremos deixar agora o Pai Nosso, mas um Pai Nosso diferente, um Pai Nosso em verso e prosa, que o Padre José Silvério Horta escreveu pelas mãos dadivosas de Chico. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre a vontade do teu amor. Assim seja. Assim seja. Bênção para todos vocês.